Olá, que bom que você está aqui. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Marcela Bernardi, sou jornalista, sou psicóloga e coach educacional. Eu sempre publico vídeos no YouTube, no Instagram sobre temas relacionados à educação. Meu propósito é ajudar você a entender a criança, conseguir decifrar o comportamento dela para poder ser o mais assertiva possível na educação. Ansiedade, o que é? Bom, para começar eu preciso te dizer que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quarto mais depressivo. Lembre que você só consegue identificar se estiver sensível, atenta para perceber o que se passa no cotidiano da criança, como ela se comporta, como ela se sente, para conseguir identificar se está apresentando comportamentos diferentes do habitual, do que está acostumada a ter. E se você não é a pessoa que está com a criança, que tem essa proximidade diária, investigue com quem é o adulto que está sempre por perto. A avó, a professora, a babá. Converse com esses adultos que fazem parte do cotidiano da criança. Perceberam algo de anormal? Tá identificando algo que seja diferente, que não é o que a criança fazia antes? Porque qualquer comportamento não costumeiro da criança indica que algo pode não ir bem com ela. E como é uma criança, dificilmente ela mesma vai conseguir identificar a ponto de chegar até você e verbalizar aquilo, contar, dizer exatamente o que está sentindo e por quê. Isso pode acontecer? Pode, é maravilhoso quando acontece, né? Uma mãe me falou que o filho, até de 10 anos, que já tinha feito algum tempo de acompanhamento terapêutico para conseguir lidar melhor com o luto, um belo dia ele chegou para ela e falou: mãe, eu estou sentindo uma tristeza muito grande e eu não estou bem. Eu gostaria de fazer terapia de novo. Olha que bárbaro isso. Tanto a criança conseguir expor para a mãe, identificando ele mesmo que estava sentindo, verbalizando isso, quanto o fato dele confiar na mãe, se sentir seguro, acolhido ali naquele ambiente familiar. Porque os vínculos afetivos foram construídos desde sempre e são fortes. Ou seja, eu sei que na minha mãe eu posso confiar. Eu vou compartilhar com ela que eu não estou bem. E ele, com 10 anos, já tinha maturidade para perceber como estava se sentindo, qual era a emoção que estava ali presente. Mas muitas vezes não é isso que vai acontecer. A criança não vai chegar para você e falar exatamente o que está sentindo, o que está afligindo, o que se passa com ela. E como ela demonstra que algo não vai bem então? Tendo ataques de raiva, de birra, explodindo emocionalmente falando, destruindo o brinquedo, apresentando distúrbios alimentares, comendo de mais ou de menos, sendo extremamente seletiva para comer, apresentando distúrbios de sono, dormir de mais ou de menos, ou sono interrompido, ficando mais retraído, com mais insegurança, medos paralisantes, medo de coisas que começam a afetar o dia a dia. Tudo isso podem ser sintomas de ansiedade e tem até sintomas que se somatizam, que aparecem no físico também, ranger de dentes, roer unhas, alguma dor constante, barriga, cabeça, alergia. Então, se isso não era comum, não era normal e agora tem aparecido dessa forma no teu filho, investigue. Converse com os outros adultos que fazem parte da vida da criança também, para colher mais e mais informações e não hesite em buscar ajuda profissional. Por quê? Porque tendo acompanhamento de alguém profissional, de por exemplo um psicólogo especializado na infância, fica mais fácil tanto você ter o diagnóstico quanto as recomendações do que fazer e como ajudar em casa. Claro que sentir certo nível de ansiedade é normal, é preciso diferenciar o transtorno, o distúrbio de ansiedade, que é um misto de manifestações físicas, psicológicas e emocionais como essas que eu falei, que aparecem com mais intensidade durante uma crise, do sentimento, né? O sentimento de ansiedade é passageiro e esse sim é normal. Então não existe, eu não quero mais sentir ansiedade, porque ela é uma emoção que faz parte do ser humano adulto e também criança. Hoje as crianças nascem em um mundo que é super acelerado, mega conectado, imersas em ambientes em que a tecnologia que acaba ditando o ritmo das coisas. E esse ritmo não é baixo, é frenético. Existe uma infinidade de possibilidades de diversão para a criança, um bombardeio de estímulos, o cérebro está sempre captando todos os estímulos, tudo que acontece à nossa volta, jogo, videogame, YouTube, programa de TV, essa aceleração toda faz com que o imediatismo e a ansiedade sejam características da geração atual das crianças. E algumas vezes essa ansiedade contribui para se transformar em distúrbio. E aí o que fazer com tudo isso?
Bom, eu vou dar algumas dicas nesse vídeo para você ver como é possível desacelerar um pouquinho a criança. Desacelerar no bom sentido, isso vale sem dúvida para você também. A gente respeitar os próprios limites, não querer abraçar tudo ao mesmo tempo, fazer tudo, acalmar, respirar, desacelerar, isso vai na contramão da ansiedade. E na contramão da ansiedade do Brasil, que está no topo da lista, eu vou trazer o topo da felicidade. Dinamarca e Finlândia, por exemplo, estão sempre em primeiro lugar na lista dos países mais felizes do mundo. O que eles estão fazendo por lá que vale a pena a gente observar para ter como inspiração e replicar aqui? Ruga. Esse é um conceito bem dinamarquês e bem válido. Se lê ruga, mas se escreve assim, bem diferente. E o que é isso? É um espaço psicológico em que você se sente acolhido, significa passar um tempo junto em família, com as crianças, sem falar nada de negativo, nada de problema, só para desfrutar ali da presença um do outro, um espaço agradável, como se aquele momento fosse uma pausa, um abraço. A ideia é relaxar e se sentir tranquilo, desfrutando daquele momento de bem-estar, de acolhimento, esquecendo as preocupações da vida. Dá para fazer isso sem. Brincar é a próxima dica. A criança precisa brincar. Quando você, pai, mãe, adulto, puder, brinque sim junto, mas não se preocupe em virar recreador 24 horas por dia. Não tem essa necessidade. A criança precisa do espaço dela para brincar livre. Dá a impressão às vezes que ela está sem fazer nada, que tem que inventar alguma coisa. Deixa a criança inventar, se virar, ter o momento dela. Esse ócio faz super bem para ela. Estimula a criatividade, o aprendizado, e o brincar, por ser lúdico, é maravilhoso para a criança. Brincar melhora a atenção, ajuda a controlar a ansiedade, permite o autoconhecimento, gera resiliência, conduz à felicidade. Olha quanta coisa. E essas são algumas das coisas que são benéficas, ou seja, brincar precisa ser levado a sério, mas não precisa ter regra para brincar toda vez, precisa ter alguém junto, não. Se a criança não tem o que fazer, ela vai acessar a criatividade dela para achar o que fazer. E a criança é naturalmente muitíssimo criativa. Só que por achar que a gente adulto tem que estar ali o tempo todo, acaba cerceando essa criatividade. Música. Quanta coisa boa existe por trás da música. Para estudar, por exemplo, a música, os sons certos ajudam o cérebro a ter mais foco e concentração. Mas aprender a tocar algum instrumento musical, o cérebro então ama. A música afeta positivamente a estrutura e melhora a comunicação entre as partes do cérebro, aprimora a reação a estímulos sensoriais, e isso tem impacto na criatividade, na cognição, na aprendizagem. E ouvir músicas relaxantes com sons da natureza, por exemplo, isso contribui muito para diminuir o grau de ansiedade. Escutar música relaxante constantemente. Pode ouvir antes da hora de dormir. Aliás, o sono é outra questão importantíssima. Normalmente, quando sofre com transtorno de ansiedade, a criança apresenta distúrbios no sono. Dorme mais ou dorme pouco, tem sono frequentemente interrompido. E um sono bem dormido é reparador, essencial para combater a ansiedade também. E a última dica que eu vou trazer aqui nesse vídeo hoje são 3 em 1, na verdade. AAA. Alimentação, atividade física e água. Super importante cuidar desses 3 itens também na vida da criança e na nossa vida, né? Alimentação saudável, balanceada, tudo que o nosso corpo, o nosso cérebro precisa ingerir está na comida. A comida rápida, fácil, refrigerante carregado de açúcar, saquinhos de bolacha, guloseimas doces, frituras, tudo isso que veio para facilitar nossas vidas trouxe também desequilíbrio para a nossa saúde, para o nosso cérebro. Então, frutas, legumes, verduras, tudo isso precisa estar contemplado na alimentação do dia a dia. É primordial para a saúde mental e física. Os nutrientes que a gente precisa estão na alimentação e na hidratação. Então, não se esqueça da água. Um cérebro que não se hidrata tem dificuldade para funcionar da melhor maneira. Os processos cognitivos, atenção, memória, foco, coordenação, ficam prejudicados se não receberem água suficiente. E atividade física, importante para nós e para a criança também. O corpo precisa se mexer. Quando se mexe, o nosso organismo libera vários hormônios, dopamina, endorfina, serotonina, que proporcionam bem-estar, prazer, felicidade. Atividade física ajuda a combater a ansiedade e até a depressão. Então eu falo em desacelerar o ritmo frenético em que a criança vive muitas vezes, para ter tempo justamente de ser criança, de contemplar o belo, a vida, de estar sensível para conseguir se encantar. E uma mente ansiosa não consegue fazer isso. Então fazer atividade física, porém, parece que tem mais a ver com acelerar do que com desacelerar, né? Mas não é isso. É permitir que o corpo libere o que precisa ser liberado, para não ficar acumulando energia. Energia parada, sem ter para onde ir, se transforma em crise de raiva, em destruição de brinquedo, em ansiedade, entende? E especialmente a criança, até mais do que nós,
tem necessidade de se mexer, de se movimentar muito, é fisiológico. Já percebeu que naturalmente as crianças parecem que não conseguem ficar paradas por muito tempo sem se mexer? Porque as crianças aprendem muito assim, correndo, pulando, dançando. Mais do que diversão, as brincadeiras com movimento servem para estimular, para desenvolver a capacidade cognitiva e motora, porque nos primeiros anos de vida é quando o cérebro mais precisa de estímulos. Então, atividades com movimento são super importantes para o aprendizado, desenvolvimento da autonomia, para gastar energia, liberar neurotransmissores, hormônios, não deixar essa energia se acumular e se transformar em ansiedade. Hoje eu fico por aqui, mas me acompanhe que eu sempre publico conteúdo sobre educação. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo. Até a próxima!